E aí galera, beleza? Meu nome é João Lopes, sou professor de História aqui do canal Oxe Humanas. E a nossa aula de hoje é sobre a crise do século XIV. A crise que vai colocar uma pedra de uma vez por todas no sistema feudal ou simplesmente no que nós chamamos de feudalismo. Nós iremos tratar da fome, da peste negra e da Guerra dos 100 Anos, e como essas três coisas juntas contribuíram para o fim do modo de produção feudal ou do sistema feudal. Se você tem dúvidas sobre esse assunto, se você tem curiosidade sobre esse assunto ou nunca entendeu esse assunto, assista esse vídeo até o final. Sem mais conversa, vamos nessa! E vamos começar pelo contexto histórico, que nós estamos falando da Baixa Idade Média. Para quem não lembra, a Idade Média é aquele período que fica entre a Idade Antiga e a Idade Moderna e é dividida em dois momentos, a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. A Alta Idade Média ela é marcada pelo desenvolvimento e pela consolidação do feudalismo na Europa Ocidental, pela consolidação do Império Romano do Oriente, que se transforma no Império Bizantino na Europa Oriental. Também é marcada pela expansão árabe islâmica, que vai partir da Península Arábica, tomando conta do norte africano, do mar Mediterrâneo e do sul da Europa, e também é marcado pelos reinos africanos, obviamente na região do continente africano. Precisamos levar em consideração que a Baixa Idade Média ela é marcada por um processo de desestruturação e de descaracterização do que nós chamamos de feudalismo, devido ao renascimento comercial e o renascimento urbano. Esse renascimento comercial e urbano demandava que mais terras fossem transformadas em lavouras e que mais metais preciosos fossem cunhados em moedas. É durante esse processo do renascimento comercial e urbano também que a gente vai ter o surgimento de uma nova classe social, de uma nova camada social, de um novo agente histórico que é a burguesia, que vai viver do comércio. Gostaria de lembrar também que uma coisa que vai contribuir muito para esse processo de transformação que a Europa vai vivenciar ao longo do século XI, XII, XIII, XIV, vai ser o movimento cruzadista ou o movimento das cruzadas, que vai permitir o surgimento de novas rotas comerciais e a conexão entre Ocidente e Oriente, e permitindo então que mercadorias do Oriente chegassem no Ocidente. Porém, no século XIV, as terras agricultáveis e as minas de ouro e prata acabam se esgotando, desacelerando esse processo de crescimento econômico que a Europa estava passando. Dentro desse contexto, as diversas guerras que foram travadas pelos senhores feudais por conta de terras e por conta de poder, agravavam ainda mais essa situação que já era ruim. Bom, para piorar ainda mais essa situação, o uso indevido da terra, a exploração exacerbada da natureza, ou seja, a atividade humana, as ações antrópicas em cima do meio ambiente, ao longo dos séculos, acabaram trazendo transformações climáticas. E por volta do ano de 1309, chuvas torrenciais acabaram prejudicando e golpeando em cheio a produção agrícola no continente europeu, arruinando plantações e trazendo colapso do abastecimento em várias partes do continente, fazendo surgir um contexto de grande fome. Outra coisa que vai contribuir muito para a grande fome do século XIV é que a produção agrícola não vai acompanhar o crescimento demográfico. E com essas colheitas prejudicadas por conta dos problemas climáticos e essas chuvas que foram faladas, aí é que o bagulho começa a ficar muito louco. A fome vai acabar construindo um cenário muito caótico, trazendo o infanticídio, o canibalismo. Os homens com fome vão acabar abatendo aqueles animais que eles utilizavam para poder produzir, para poder puxar os arados, por exemplo. Ou seja, comendo esses animais, a produtividade agrícola ela diminui ainda mais. Ou seja, acaba virando uma reação em cadeia. Como se não bastasse todos os problemas que já foram citados aqui, o século XIV também é marcado pela peste negra ou a peste bubônica, chame do jeito que você quiser. Ela chega do Oriente no continente europeu através dos comerciantes italianos e vai se espalhando dali da Itália para os quatro cantos do continente europeu. Uma doença bacteriana altamente contagiosa e principalmente mortal. A peste negra dizimou mais ou menos 1/3 da população do continente europeu. A Igreja Católica desenvolveu a interpretação de que eram flechas vindas do céu, para cima dos pecadores, ou seja, os homens pecadores estavam pagando por seus pecados com aquela desgraça. Esse discurso a primeiro momento até que colou, só que a doença ela não vai fazer distinção entre rico, pobre, pecador ou abençoado, ela vai contaminar basicamente todo mundo. E a gente precisa entender que a bactéria é extremamente democrática, inclusive pegando nos padres, pegando nos bispos, ou seja, a Igreja Católica também vai ser contaminada, de certa maneira em que esse discurso cai por água abaixo. E, inclusive, quando você estava no seu leito de morte e chamava um padre para poder fazer a extrema-unção, ele simplesmente se recusava a ir.
Então, isso daí vai contribuir muito, inclusive, para a diminuição da influência da Igreja Católica dentro da mentalidade europeia. Não que somente isso tenha causado a queda do monopólio, da interpretação da realidade social que a Igreja Católica tinha durante esse período, mas vai contribuir e muito. Tendo em vista que a bactéria era transmitida pela pulga dos ratos infectados, as péssimas condições de vida, as péssimas condições de higiene contribuíram e muito para a disseminação dessa doença. E outra, a peste negra ela não se acaba no século XIV. O surto ele vai ser sanado, mas essa doença ela vai irromper no continente pelo menos 100 vezes até o século XVIII. Bom, galera, percebam como tudo está conectado, né? Porque a história é assim, tudo está interligado, tudo está muito conectado, né? A história é linda. Tenho certeza que você daí de casa está se arrepiando. A fome e a peste negra contribuíram e muito para a diminuição da população europeia. De certa maneira em que os senhores feudais começam a ter problemas com mão de obra. O que antes 6 servos produziam, 3 vão produzir. Ou seja, a gente vai começar a perceber uma superexploração do servo por parte do senhor feudal. Somada a essa superexploração, nós temos um aumento dos impostos, né? Ou seja, da carga tributária para cima daqueles que moravam no campo e para cima daqueles que moravam na cidade. Devido a essa crise de produção, os preços dos alimentos começam a aumentar, ou seja, uma inflação. De certa maneira que as condições de vida no século XIV são muito ruins e a camada pobre, seja do campo ou seja da cidade, estava sendo pressionada, o que vai fazer com que surjam diversas revoltas populares, tanto no campo quanto na cidade, porque alguns livros didáticos acabam trazendo as revoltas camponesas, ou as revoltas campesinas, e não é bem assim, ou as revoltas do campo, são revoltas populares, algumas vão ser no campo, outras vão ser nas cidades. No campo nós vamos ter na Inglaterra as revoltas de John Ball e Wat Tyler, e na França nós vamos ter as famosas Jacqueries. O alto custo de vida, os baixos salários e as tensões entre a burguesia rica e as massas urbanas vão trazer revoltas nas cidades também. A revolta dos Siompi na Itália, nós vamos ter revolta na cidade de Colônia, Liege, Barcelona, dentre outras. O cenário social foi ainda mais agravado por conta da eclosão de diversas guerras entre nobres feudais que, diante dessas revoltas populares e do aumento da inflação, acabaram lutando entre si por mais terras, por mais poder e por mais riquezas. E é nesse contexto caótico que surge então a Guerra dos 100 Anos. Bom, a Guerra dos 100 Anos foi uma série de conflitos que entre guerra e paz durou mais ou menos 116 anos. Sim, a Guerra dos 100 Anos não durou apenas 100 anos. E essa treta girou em torno da Casa Plantageneta dos governantes ingleses, tá? E a Casa dos Valois, na França. A Guerra dos 100 Anos foi uma guerra entre França e Inglaterra. E acabou envolvendo uma grande quantidade de nobres que se dispuseram de uma grande quantidade de recursos humanos e materiais, e por isso a gente vai acabar percebendo que a Guerra dos 100 Anos vai contribuir e muito para o enfraquecimento da nobreza feudal, tanto na Inglaterra quanto na França, e vai contribuir muito para o processo de centralização política nas mãos dos reis, e para a consequente formação das monarquias nacionais na Inglaterra e na França, que vai ser o assunto da nossa próxima aula. Essa guerra ela começa a partir do momento em que o trono francês ele fica vago e o rei inglês acaba reivindicando para si o trono francês, somado ao fato de que os ingleses queriam também ter controle sobre a região de Flandres, que era uma região extremamente rica, onde as rotas comerciais convergiam e era uma região então muito poderosa em termos econômicos e comerciais. E era uma região vassala, era uma região vinculada à França, né? Ou seja, ao reino francês. Então entender a Guerra dos 100 Anos nos seus pormenores, nos seus detalhes, para você que está estudando para o Enem, para você que está estudando para o vestibular, não é tão interessante assim. Você precisa compreender a Guerra dos 100 Anos dentro do contexto de crise do feudalismo. A Guerra dos 100 Anos vai contribuir e muito para a desestruturação do que nós conhecemos como sistema feudal ou modo de produção feudal, ou simplesmente feudalismo. Bom, galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido, mas principalmente espero que vocês tenham entendido toda essa crise do século XIV causada pela fome, pela peste negra, pela Guerra dos 100 Anos,
pelas revoltas populares, que são conhecidas como os 4 cavaleiros do Apocalipse, e como isso vai contribuir contextualmente para o processo de decadência do feudalismo, para o processo de crise do feudalismo e o surgimento de um novo momento, o surgimento de uma nova era, que a gente vai estudar na nossa próxima aula. Muito obrigado pela atenção e tchau, tchau!